Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? Tô aqui hoje com todos os brilhos que eu podia colocar para a gente fazer essa live com a Aline Souza, que eu já tô chamando aqui daqui um pouquinho. Só quero aproveitar antes, enquanto Insta distribui aqui essa nossa comunicação, né, essa conversa que a gente vai ter, apresentar a Aline, né, que é publicitária, tem mais de 10 anos aí de experiência no ramo da comunicação, tem pós-graduação em gerenciamento estratégico e empresarial e é sócia de duas empresas, a Mickey Brands e a Deixa Brilhar, que é sobre isso que a gente vai estar falando hoje aqui. Ela ajuda empreendedoras e empresas a brilharem, junto aí com a sócia dela, a Rosana, que também está aqui com a gente. Rosana, fica à vontade para contribuir, viu? Estamos junto. Deixa eu chamar aqui a Aline para entrar e a gente já começar o nosso bate-papo. Convidando, desde já agradecendo aí a disponibilidade de vocês estarem aqui, né? Vão enviando aí para o pessoal para estar participando com a gente, que o conteúdo hoje vai brilhar. Olá, Oi, Aline! Bom dia, tudo bom? tudo ótimo e contigo? Maravilha! Com esse dia lindo ainda, né, de sol aqui em Curitiba, iluminando aí as nossas mentes para compartilhar esse conhecimento com toda a tua experiência, né? Então, Dia abençoado. super grata por tu estar aqui, né? Eu, enquanto fui fazendo aqui o chamamento, né, o chamado aqui para te acionar, já fui te apresentando, né? Mas quero, além de te agradecer, te passar a palavra, aí, se tu quiser também te apresentar de alguma outra forma, né? Enfim, mas o principal aqui da nossa conversa é que a Aline tem todo o potencial aí, a expertise para falar desse assunto, gente, empreender e deixar brilhar, né? Então, desde já, Aline, além do muito obrigada, queria te passar a palavra aí para te começar até contando um pouquinho, né, dessa história do Ela Deixa Brilhar, enfim, que eu acho que faz parte também dessa nossa temática. Ó, já tem gente aqui te dando feedback. A Aline é ótima, a Verônica Letícia aqui Pacheco está dizendo, ó. Ô, Verônica, será que eu sou indiretamente tua parente? Que eu sou casada com o Pacheco aí, depois vamos conversar. Mas vamos lá. Maravilha, coisa boa. Câmbio, te passo a Bom, palavra. Oi, perfeito. Tá dando umas travadinhas aqui, então tô esperando você finalizar. Prazer, gente, eu sou a Aline Souza, eu sou publicitária, por formação, eu tenho pós em gerenciamento estratégico empresarial e eu me vi empreendedora quando eu fiz o Empretec do Sebrae, então eu me vi diante de um espelho e eu descobri pontos fortes, pontos fracos, mas eu descobri uma paixão que sempre esteve ali latente por criar coisas novas, por reinventar as coisas, por cocriar. E a partir daquele momento eu tive uma das decisões mais assertivas, assim, eu tomei uma das decisões mais assertivas da minha vida, que foi empreender. Então eu pedi para sair da agência que eu trabalhava, eu estava intraempreendendo, e aí eu falei para o meu chefe que com tudo que eu tinha descobrido sobre mim, sobre o mundo, sobre o empreendedorismo, eu não conseguiria seguir ali, porque eu não concordava com algumas coisas de cultura e, enfim, questões que não vêm ao caso aqui comentar. E aí eu falei para ele, ele achava que eu ia voltar atrás, que eu ia me arrepender. Eu fiquei 2 meses ali naquele processo de desligamento, porque eu tinha muitas responsabilidades, eu estava como head de marketing, então eu atendia clientes que tinham muita dependência de mim, eu não ia sair assim e simplesmente dizer tchau. Mas a partir daquele momento eu comecei a caminhar com as minhas próprias pernas. E o que que eu descobri? Descobri que eu tinha como um ponto muito forte saber vender, então eu conseguia me comunicar bem, eu conseguia fazer as coisas fluírem, explicar para o cliente de uma forma didática. Eu já fazia a parte comercial lá na agência, então não foi tão difícil.
E os clientes foram caindo no meu colo, a gente foi conversando, a coisa foi acontecendo, mas eu estava como eu presa. Depois, eu conheci a minha sócia maravilhosa que está ali, a Rosana Miyuki, e aí a gente juntou, e a partir daquele momento nós começamos a caminhar para o mesmo lado. E aí, nesse movimento, eu me tornei sócia da Mickey Brands, que é uma consultoria em comunicação para pequenas e médias empresas. E a gente, do meu coração, da ideia que tinha aqui, desse incômodo que tinha aqui, a gente criou um outro negócio que é o Deixa Brilhar. Que ele nasce para ser, antes de ser uma plataforma, mas um movimento que conecta e capacita as empresárias a investidoras anjo. E aí, uma forma que nós encontramos de entregar isso vai ser via plataforma aí, com trilha de aprendizagem, os planos de negócio lá dentro, o match, que nós costumamos dizer que é o Tinder do empreendedorismo feminino. Então, o match entre o perfil de uma empresária com uma investidora. E aí a gente tem trabalhado nessa ideia desde então. Isso está acontecendo aí há 1 ano e meio, mais ou menos, é o Deixa Brilhar. A gente já ganhou o 3º lugar como ideia empreendedora no Ibana. E a gente está no Worktiba com o nosso projeto também. E aí a gente teve essa felicidade de cruzar o caminho com a Nath. Vi ali também que entrou a Gi, que é da Única, o Thierry apareceu aqui também. Então essas pessoas maravilhosas, incríveis aí que a gente foi conhecendo, que também estão criando negócios inovadores, criando negócios que fazem a diferença aí para a nossa sociedade. Maravilha. Nossa, eu fui anotando aqui algumas observações ou contribuições, né, do que tu estava falando. A Gi até entrou aqui, o Everson, né, o pessoal aí da nossa rede de contatos, que inclusive é uma das coisas que a gente quer ressaltar aqui com o pessoal, né, Aline, a importância de tu te inserir em movimentos, em grupos, em fazer teu networking, né, criar tua rede de contatos, porque juntos nós somos mais fortes, né? Mas uma das coisas que tu falou aí da Deixa Brilhar, que eu acho sensacional, é a história do match, né? Eu trazendo assim para o mundo, e tu falou do intraempreendedorismo também, né? Então também trazendo para quem de repente é ainda empregada, né? Tem um emprego, trabalha para algum negócio, enfim, né? A gente começa a se despertar mesmo quando a gente sente que tem competências que vão além da entrega do escopo do cargo, né? Da descrição de cargo. Quando a gente tem uma atitude, uma postura que está sempre... É o famoso vestir a camiseta, né? Parece que tu é a dona daquele negócio, né? Que tem um pouco a ver com esse conceito que tu trouxe do intraempreendedorismo. E linkando isso do intraempreendedorismo com a questão do match que tu falou, uma das coisas que eu falo muito para as pessoas que talvez estejam ainda nessa transição, nessa reflexão, nesse movimento assim de sair, né, do ser empregado para ser empresária, que a gente também vai falar mais disso, né? É que eu digo, olha, gente, não esqueçam que tem aí também um Tinder do mundo do trabalho, que é o LinkedIn, né? Que é o que faz o match, assim, entre onde tu tá e uma outra oportunidade que tu tenha, enfim, né? E eu adoro, assim, esse conceito, quando eu conheci o Deixa Brilhar, assim, de, cara, a gente faz o match entre as empresárias, né? E o mundo, assim, esse mundo de empreender que tem, né, suas questões. E mais uma coisa que eu queria trazer do que tu falou, que eu acho super importante, tem a ver um pouco com o trabalho de mentoria, né, que eu faço aqui com mulheres também, é a história de cada um, né? Tu contou tua história, a gente até descobriu aqui nos bastidores que fizemos em Pretec, né? Eu também fiz na época lá no Rio Grande do Sul. Mas como é importante, né, Aline, a gente, para chegar nesse nível, se conhecer, né? Ter o autoconhecimento, conhecer as nossas competências, as nossas potencialidades, né? E nesse sentido, eu queria até te devolver a palavra, assim, para te contribuir, nos falando assim, nessa tua vivência, o que tu sentiu, assim, que são competências essenciais, né, para te crescer, para te brilhar e para te tornar cada vez mais exponencial. Fala um pouquinho pra gente aí. Ótimo, sensacional. Eu acho que a principal questão, assim, é sobre a gente entender quem a gente é, aceitar a nossa história, aceitar os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, nossas
questões de traumas mesmo, assim, né? E eu acho que você trabalha muito bem isso na sua mentoria também. E essa questão da liderança, que primeiro a gente lidera a si mesmo para a gente poder liderar os outros, eu acho que é fundamental. E eu penso que, enquanto empreendedora, enquanto empresária, a gente precisa ter muita autonomia para fazer as coisas. Não tem como você dizer que você é empreendedor, empresário ou qualquer outra nomenclatura que você queira usar, que não tem autonomia para resolução, para criar as coisas, sem ter alguém ali do seu lado falando para você fazer. Então, a atitude de dono, aquilo de intraempreender tem a ver com isso. E você manter uma boa rede de contatos, você saber se relacionar com as pessoas. Você trouxe o LinkedIn ali. O LinkedIn é uma rede sensacional e pouquíssimo explorada pelas pessoas. No LinkedIn a gente consegue ver onde as pessoas estão, a gente consegue saber o que elas estão fazendo, que projetos elas estão encabeçando. Mas, assim, é uma das formas. Então, eu, por exemplo, não gosto de gente que é interesseira, que só procura as pessoas quando precisa, sabe? Eu acho que networking tem a ver com ser interessante, você dar para você receber, né? Então, eu acho que isso é uma característica do jeito que eu gosto de trabalhar, assim, pelo menos, faz muito sentido. Outra questão é resultado. Meta é você buscar se desafiar todos os dias e, assim, se você tem autonomia, se você tem rede de contatos, mas você não tem meta, você não tem objetivo, resultado-chave definido, os OKRs, que a gente fala bastante aqui com os nossos clientes, na MIC, na nossa vida, você não vai chegar a lugar nenhum, porque daí você não sabe para onde você está indo, o que você quer conquistar. Então, se eu fosse elencar em 3, assim, eu diria que esses, eu acho que são os principais, sabe? E aí tem tantos outros que a gente pode ir conectando. Quem já fez o Empretec sabe como funciona o Empretec, que fala justamente sobre características e comportamentos de empreendedores. Eu acho que o Empretec ele deveria ser obrigatório, assim, para todas as pessoas que são do empreendedorismo. Mas é nessa linha de raciocínio, assim, se eu fosse resumir. Que legal. E uma das coisas que tu tinha até comentado, descobri uma competência minha que eu sou boa em vendas, né? Em comunicação, em vendas, e falando isso que tu disse, não gosto de pessoas interesseiras. Assim, a tua imagem tem muito a ver com troca, né? Hoje o mundo tá muito ganha-ganha, né? Então, assim, o que a gente pode unir forças? O que a gente pode fazer em conjunto? Como que a gente pode cocriar, né? A gente estava outro dia, porque somos também colegas, gente do Worktiba, né? Então, a gente se encontra seguidamente aí. A gente estava, né, comentando, Aline, assim, que o mundo é muito mais graças a Deus, né? Enfim, às vezes vem um cenário de caos, que foi, às vezes, a pandemia, né? Mas a gente consegue fazer do limão uma limonada e esse mundo, assim, que se tornou da gente ficar mais em casa, o mundo bunny, né? Da gente estar mais em casa, assim, fez também a gente ver que a gente pode ser muita coisa ao mesmo tempo, né? Do e não do ou. Então, até não sei se tu quer contribuir um pouquinho nesse sentido, né? Mas quando a gente empreende, é isso, a gente tem que ter clientes, a gente tem que buscar, né, rede de contatos, isso que a gente está falando, e tem muito também de competências de como a gente conquistar os clientes, como que a gente se posiciona nessa questão de imagem no mercado, né? A nossa autoridade, como que é criada. Então, traz para a gente aí um pouquinho dessa contribuição, né? Porque o Deixa Brilhar tem a ver com isso, né? Que é fazer a conexão, o match, como tu disse, entre empresárias, né? E empreendedoras anjo, enfim, né? Então, como que é isso, né? Como que a gente consegue, né? Como empreendedora que às vezes está nesse início aí que tu falou, eu empreendendo ainda, né? Começar a criar essa rede, começar a se apresentar para o mercado, começar a ser reconhecida através, né, da conquista de clientes, de técnicas, enfim, de vendas e tudo mais. Eu acho que Passo a bola para ti. o primeiro passo, Nath, é identificar com qual público você quer se relacionar. Então, eu quero me relacionar com mulheres
que tenham essa mesma veia que eu, que estejam buscando criar negócios de impacto, por exemplo. Eu vejo o Deixa Brilhar muito como um negócio de impacto, tá? Por quê? Porque a gente vê que existem N movimentos voltados para a questão do empreendedorismo feminino, mas muito para o empreendedorismo de necessidade. Então, aquele primeiro estágio, a gente tem dados aí que falam que existem 30 milhões de empreendedoras no Brasil, mas muitas não passam desse empreender ali dos 2 primeiros anos, dos 4 primeiros anos, e quem dirá chegar aos 13% lá de CEOs que a gente tem, sabe? É um gap muito grande. Então, assim, se eu me interesso por esse mundo, se eu me interesso por esse assunto, eu vou procurar outras pessoas. E eu acredito muito que o universo conspira a favor disso. Então, você começa a pesquisar, começa a seguir perfis, começa a curtir coisas relacionadas, começa a ir lá no Simpla, ir lá no Vale do Pinhão, e olhar e falar, olha, você tem algo parecido comigo. Você tem uma sinergia aqui. Você falou tal coisa, eu acredito nisso também. Então, você vai criando. Eu vejo que para as mulheres nunca foi ensinado, nunca foi muito clara essa questão da importância do networking, sabe? E aí tem algumas coisas que a gente precisa desmistificar, que até com relação à rivalidade feminina, a toda aquela questão que foi criada, de ser mais bonita, de ser mais isso, de ser mais aquilo, simplesmente para. A gente tem visto que o movimento tem sido justamente o contrário, graças a Deus. E aí, o que acontece? Você vai se encaixando. Eu vou em alguns grupos que eu não me encaixo. E tá tudo bem. Eu vou para conhecer, eu vi que não era aquilo, não volto, não preciso nem falar mal daquilo, ou enfim, nem ficar depondo contra, mas eu não vou de volta, sabe? Assim como tem movimentos que você se sente pertencente, tem coisas que você consegue conectar com as pessoas de uma forma muito única. E aí, eu acredito nisso, sabe? Que a gente vai encontrando o nosso lugar. Mas o primeiro passo é ter iniciativa e buscar onde você quer estar. Você quer estar num grupo de empresárias bem-sucedidas? Você vai procurar esse grupo. Se ele não existe, daí você vai criar esse grupo. A gente estava conversando sobre a questão das mulheres e do crescimento exponencial. Isso nasce de uma dor nossa. E a partir dessa dor a gente vai cocriar, a gente vai olhar as opções que existem, a gente vai olhar diferencial e tudo mais. Então eu acredito que todos os projetos nascem assim, e foi assim que a gente criou o Deixa Brilhar também. Pesquisando muito, estudando muito o mercado e pegando um problema que é termos poucas mulheres liderando negócios grandiosos e transformar eles num como podemos, que é o do quem conhece metodologias ágeis aí vai lembrar. A Érica Marques, ela ensina muito ICPs. Então como podemos ter mais negócios femininos grandiosos. É esse o porquê que a gente pegou ali para nós para criar o Deixa Brilhar. Resumidamente, eu diria que todos os negócios deveriam nascer assim, de problemas reais, de coisas que estão acontecendo e para contribuir para a sociedade, sabe? Então a gente vai encontrando, a partir desse movimento, a gente vai encontrando outras pessoas que pensam de forma parecida e vai se encaixando aí, encontrando o nosso lugar, que é só nosso nesse mundo. Nossa, que contribuição, Aline, sensacional, assim, perfeito. E até do que tu estava falando, a gente escolhe, né? É bem isso, a gente escolhe onde a gente quer ou empatiza com, né, com estar e onde a gente tem que se retirar, como tu disse, assim, de uma forma elegante, educada, né? Apenas não conectou, então não é por esse caminho que eu vou. Isso passa muito por um tópico assim que eu trabalho muito com as mulheres em mentoria, que é o protagonismo, né? Ser protagonista da sua vida, pegar as rédeas aí do teu rumo, do teu prumo, né? Claro que para isso a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber quais são nossas habilidades, né? Muitas vezes tem que adquirir conhecimento, sim, além, né, do que tu estudou de repente em faculdade e tal, porque hoje em dia também se fala muito no nano conhecimento, né? O microconhecimento que tu pode buscar aí de forma mais autônoma, de forma mais autodidata e complementar, né, a tua informação, como eu sempre digo, para deixar de ser ignorante. Porque o que é um ignorante? É quando tu apenas não sabe sobre aquilo, né? Mas lembrando, né, Aline, que não basta apenas saber,
tem que colocar o teu saber em prática. É isso que colocar o saber em prática é o que faz tu ter uma habilidade, né? Só que nada disso também adianta tu ter conhecimento, habilidade, se tu não tem essa atitude, né? Como tu colocou muito bem, o teu posicionamento, o que tu escolhe para tua vida, qual o rumo que tu encaminha, né? Assim, para dar. E isso tem muito a ver com o tópico liderança, né? Que eu sei que tu também trata disso, aborda, né? Compartilha. Então, assim, com essas empreendedoras, né? Empresárias que vocês têm conversado, lidado, assim, o que tu percebe, né? Em relação a liderança dos negócios, a posicionamento nesse sentido, né? O que tu vê assim que é essencial para que uma mulher, né, de repente comece essa frente aí, né, de empreender? Eu acho, Nath, que a gente precisa conhecer do feminino e do masculino. Quando a gente conhece a energia masculina e o que é a energia feminina, a gente se apropria do que é de melhor. Então, eu vejo que as mulheres, elas têm algumas características que são fantásticas. Por exemplo, a empatia. A gente se coloca no lugar do outro, a gente escuta ativamente ali para entender o tema. Eu acho mulheres líderes sensacional, sabe? De verdade. E não sou só eu que acho, tanto que existem pesquisas que falam que empresas lideradas por mulheres têm resultados excelentes, né? Resultados sensacionais aí. Eu tô falando de Só um grandes parênteses, empresas. só um parênteses, né, Aline? Talvez o mundo tivesse menos guerras, né? Com mais energia, liderança feminina no sentido disso, né? Do yin e do yang, de energia feminina mesmo, né? Perfeito. E sabe que eu falo muito disso. Falei outro dia para Tati no Orquitiba até. Falei assim: você já viu empresas lideradas por mulheres que vendem armas, por exemplo? Eu nunca vi. Nem conheço, né? Nem conheço. E pode ser que exista, gente. Tá tudo bem também se existir. Mas geralmente a mulher pensa mais no social, pensa mais no coletivo. Nós somos líderes dentro de casa, nós somos líderes nas decisões de compra. Grande parte aí das decisões de compra são tomadas pelas mulheres ou influenciadas pelas mulheres. Mas essa questão do protagonismo que a Nath trouxe é algo que foi muito abafado por essa sociedade. Até o modelo de liderança que a gente conhece é um modelo muito masculinizado. Não é nem liderança, eu diria que é de chefia, que é de colocar ali a coisa na mesa e fazer e pronto e tchau. E hoje o movimento, até pensando na geração Z, que é a nova geração aí que tem tomado forma e que logo mais vai ser a maior geração em relação a pessoas atuantes, né? Assim como hoje a geração Z, geração Y, perdão, já é grande parte aí do nosso mercado de trabalho. Mas assim, é muito isso do porquê. Por que eu tenho que fazer? Por que isso é relevante? É muito linkado a propósito e tal. Então, eu acredito muito nisso. Que nem as pessoas, uma característica muito minha, que as pessoas apreciam. Ah, você é assertiva. A Vânia tá aí assistindo a gente, ela já me falou isso algumas vezes. Você é assertiva, você se posiciona. Isso é masculino. E eu tomei nota disso depois. Mas aí eu me apropriei, claro. Falei, não, então se isso é masculino e as pessoas têm essa tendência a gostar, a funcionar numa negociação, às vezes eu preciso ser mais enérgica, então eu vou usar mais isso. Legal. Mas eu também sou empática. Eu acho que uma coisa muito marcante da minha liderança é a empatia. É isso de tentar conciliar as coisas. Se a gente entrar numa esfera aqui de perfil comportamental, é o I, meu I é forte, né? Minha influência é forte, que é inspirar as pessoas, fazer as pessoas irem pelo caminho que eu estou conduzindo. Mas o meu D também é forte, que é o dominante, é a busca por resultados. Então, assim, é autoconhecimento. Sabe? Eu acredito que conhecer o poder que tem equilibrar as energias, e a gente só faz isso se conhecendo.
É isso aí. Quem quiser conhecer mais do Disque, trabalho com isso aí, tô à disposição, viu, gente? Mas eu Maravilhosa. quero puxar aqui um gancho, porque a Rosana já te deu um depoimento aqui, então eu preciso ler. A Aline despertou em mim esse mindset de crescimento. Para mim, é uma honra ser convidada para ser sócia do Deixa Brilhar e levar esse sentimento a mais mulheres. Ó, eu também compartilho aí. A Rosana é um amor em pessoa, gente. A gente até tem que marcar aí uma live com a Miki, né? Daí dessa vez eu convido a Rosana, né, Aline? E a gente conversa, porque tem muita contribuição também sobre isso que a Aline está trazendo uma pincelada aqui de mercado, planejamento estratégico, estrutura do negócio que é necessário para empreender, né? Mas, meu Deus, dá para a gente ficar aqui um tempão, né? A Aline tem muita contribuição aqui, enfim. Mas a gente organizou um tempo, né, gente? Porque nossas agendas, né, as de vocês também aqui sempre tem, a gente está sempre bem ocupada e tal, então acho que dentre as nossas metas, né, de contribuição que a gente tinha, eu queria te pedir para a gente ir finalizando, Aline, assim, se tu tivesse, né, que deixar, vamos dizer, o ouro em pó aqui, né, um grande recado, uma dica, uma orientação, algo que tu acredita, uma mensagem final, assim, para as empreendedoras, mulheres, né, o pessoal que está aqui nos escutando, o que tu diria que para ti é valor primordial, essencial? Olha, gente, isso aqui não abro mão, é inegociável, né, que nem a gente fala, ou prestem atenção nesse aspecto que é muito relevante. Ah, realmente, podia ficar aqui a tarde toda conversando. Mandar um beijo aqui para minha sócia maravilhosa, a Jana também, que é a nossa gerente de projetos maravilhosa. Tenho certeza que está acompanhando aí. E são mulheres incríveis, porque é com elas que eu estou fazendo, eu não faço nada sozinha. E é um prazer representar nosso time. E chegando nessa questão do nosso recado final, esse ouro em pó, eu acredito que você, mulher, que está acompanhando, que tem aí o intuito de empreender, deixar brilhar os seus talentos. Os homens também, vi que tem alguns ali, o recado é o mesmo. E empodere-se. Olhe para quem você é, a história única que você tem, e a partir dela faça tudo o que você for fazer. Porque quando a gente entende e a gente aceita quem a gente é, como a gente chegou nesse mundo e o que a gente tem para fazer nesse curto espaço de tempo que a gente tem aqui, para deixar um legado, eu acho que aí a gente é feliz, aí a gente negocia melhor, como diz a Camila Farani, quem é mais feliz negocia melhor, e a gente acaba trabalhando em negócios que têm esse poder de serem exponenciais. Então, esse é o meu grande recado, assim, aceite-se e seja quem você nasceu para ser, porque aí vai ser sucesso, tenha resiliência, porque às vezes a vida bate forte, a gente precisa aguentar umas porradas também, nem tudo é cor-de-rosa, nem tudo são flores, mas buscando informações certas, estando com as pessoas certas, entendendo quem você é e o que é inegociável para você, como a Nath bem trouxe, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa próspera e seus negócios serão prósperos também. Nossa, maravilha. Eu só ratifico e reitero que é isso aí, né? Protagonismo na veia, atitude, né? Conheça a ti mesmo, como já dizia Sócrates, né? Busque o autoconhecimento, pegue todo o seu potencial, coloque nesse saco e vamos lá, né? E bola para frente. Muito obrigada, gratidão, né? A gente se encontra aí no mundo presencial com certeza, se não no final dessa semana, mais adiante na outra. Muito feliz, né, em fazer parte já dessa rede aí de conexão com o Deixa Brilhar, com a Miki, com o pessoal aí do Orquitiba, com todo o Vale do Pinhão. A gente acaba fazendo aqui propaganda indireta, né, Aline? Porque realmente, assim, é uma iniciativa aqui da Prefeitura de Curitiba com, meu Deus, a gente eu só tenho gratidão, assim, porque abriu um espaço enorme, né? Então, muito obrigada, super valeu, amei nossa conversa e nos falamos. E, gente, para vocês que estiveram aqui,
Muito obrigada pela presença, pela contribuição. Se puderem depois compartilhar, eu também vou colocar aqui no link do canal do YouTube. Se quiserem repassar adiante, nós somos do mundo expansivo, né, Aline? Quanto mais a gente disseminar, mais a gente contribuir, melhor. Então, Obrigada, obrigada, gente. Nath. Bom almoço, bom Uma dia, honra, boa viu? tarde aí para vocês. Beijão. Beijo!